Aleluia, paz e graça, povo de Deus, você pode se assentar. Vocês estão bem com Jesus essa noite? Estão prontos para ouvir aquilo que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas? Eu creio que eu tenho uma palavra do Senhor para vocês. E desde quinta-feira eu tenho consumido isso e tenho me alimentado bastante. Por isso eu creio que isso também vai edificar o seu coração. Amém? Você vai abrindo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, essa mensagem de hoje é uma mensagem muito conhecida. E ela partiu de um problema que eu tenho identificado nos últimos dias, talvez nos últimos anos. E que problema seria esse? Esse problema é o desinteresse do cristão pela vida cristã. Muitas vezes eu observo que os nossos irmãos em Cristo, eles têm o temor a Deus. Eles vêm à casa do Senhor todos os domingos, eles falam o dialeto crentez, não há palavras torpes em sua boca, palavrão, palavras pejorativas. Eles se vestem como crentes, se comportam como crentes, mas não praticam a verdadeira vida cristã, que é conhecer o Senhor. E por que eles não fazem isso? Porque eles não têm o hábito de ler a Bíblia, eles não têm uma vida devocional com o Senhor, uma vida de oração. Isso se denuncia nas suas ações, se denuncia no seu modo de ser. Quando você se aproxima um pouco mais dessas pessoas, você vê o quão angustiada ela é, ou o quão frágil ela é, ou o quanto a sua fé está baseada em preceitos humanos, o quanto a sua fé está baseada em campanhas de oração, em revelações na internet. E a gente percebe que essas pessoas, elas não têm fundamentos. E por isso eu quero ler com você hoje esse capítulo 14 do livro de João. Esse é um discurso feito pelo próprio Jesus, é muito conhecido, é tema de muitas canções, e a gente já ouviu muitas vezes, mas eu quero analisar com você esse texto hoje, a partir de um outro ponto de vista. Diz assim a palavra do Senhor, vamos lá, versículo 1. Que o vosso coração não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Primeiro eu quero ambientar esse texto. Porque faz toda a diferença quando a gente lê um texto bíblico e a gente tem o panorama histórico, o que estava acontecendo no momento em que essas palavras foram ditas. Jesus começa dizendo que o vosso coração não fique angustiado. Certamente que ele não dizia isso porque os discípulos deles estavam no meio de uma pandemia de Covid-19. Não era isso. O que estava acontecendo quando Jesus olha para os seus 12 discípulos e diz para ele que o vosso coração não fique aflito, que o vosso coração não esteja angustiado? Em outras traduções ele vai dizer que não se turbe o vosso coração. Jesus surge naquele período histórico, no centro da humanidade, ali na região do Oriente Médio, onde tudo praticamente acontecia. E Jesus começa os seus ensinamentos e ele recruta esses homens. E os ensinamentos de Jesus, a maneira de ser de Jesus, o que Jesus dizia e o que Jesus falava, ia totalmente de encontro à situação, o status quo. A política da época, a religião da época, a maneira de ser da época, o que era incentivado na época, a doutrina da época, a maneira de ser de Jesus ia totalmente em oposição a essas coisas. E certamente que Jesus começou a fazer inimigos. E o momento em que Jesus está dizendo essas palavras é um momento, eu acredito, próximo da morte já de Jesus. Esses discípulos caminhavam com Cristo, eles viam o que Cristo fazia, eles viam o que Jesus era capaz de fazer, os milagres, e eles tinham acesso a esses ensinamentos que era exclusivo para eles. E era o momento em que Jesus começava a ser perseguido. Havia trama de morte para a vida de Jesus e, consequentemente, para a vida desses homens. Então, o nosso mestre começou a ser perseguido.
pelas pessoas mais importantes da nossa nação. Eles querem a cabeça de Jesus. Quem somos nós diante do presidente, diante dos senadores, diante do deputado, das autoridades públicas? Quem somos nós? E esses homens resolveram voltar o seu coração contra as nossas vidas. Então imagine a aflição na alma desses caras, que eram apenas pescadores. E certamente que eles conversavam entre eles e falavam: não sei se eu vou ficar não. A gente já tentou entrar em cidades e o povo pega em pedra para tentar nos matar. A gente está sendo rejeitado. Existe um clamor popular falando sobre o que a gente está fazendo. Eu acho melhor cada um ir para o seu canto, ir para a sua casa. A gente tem família. Vamos deixar isso para lá. E aí Jesus vem com essa mensagem. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Interessante em que todo o discurso de Jesus sempre tem o quê? O porquê e o para quê. E nesses 3 versículos não é diferente. Vamos dar uma olhada? Ele diz: não se turbe o vosso coração. Então ele está dando uma ordem, ele está te dizendo o que fazer. Que o vosso coração não esteja turbado, isso é uma ordem. É uma ordenança do Senhor. Isso é o quê? E aí ele vem dizer o porquê. Vocês não creem em Deus? Creiam também em mim. Esse é o porquê. Em seguida, no final, ele vai dizer o para quê. Mas antes disso, ele nos dá 2 promessas. Primeiro ele diz: olhe, na casa do meu pai há muitos aposentos, tem muitas mansões, há muitos quartos, há muita morada. E se não fosse assim, eu teria dito para você: ó, na casa do meu pai tem pouco lugar. Só vai 144 mil, é para pouca gente, é selecionado. Mas ele diz: não, na casa do meu pai, a promessa do Senhor para as nossas vidas é: na casa do meu pai há muitos aposentos. E aí ele vem com a segunda promessa, ele diz: eu vou lá, eu vou preparar o lugar, e eu vou voltar para buscar vocês. E aí entra o para quê. Para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então esse é o desejo do nosso Deus, esse é o desejo do nosso Senhor, sempre foi, sempre será, habitar junto conosco. João diz: o verbo desceu e habitou junto conosco. O desejo do Senhor sempre foi estar em comunhão conosco. E é isso, apenas isso, que Ele nos promete. Ele não te promete um diploma de faculdade, Ele não te promete uma casa nova, Ele não te promete a festa de 1 ano do seu filho, Ele não te promete uma viagem no final do ano, nem mesmo saúde Ele te promete. A promessa do Senhor para as nossas vidas é habitar com Ele todos os dias. A promessa do Senhor, deixa eu repetir, para as nossas vidas é a eternidade, é a vida eterna. Deus não tem compromisso com a nossa felicidade nesse plano. E se você visitar o seu coração, se você visitar os seus pensamentos, a maioria das suas angústias, a maioria das suas frustrações estão baseadas em desejos que você mesmo criou. O Filho de Jesus nasceu e nem um quarto de hotel ele deu. Mas a criança vingou. E 3 reis estiveram diante dele. E deram toda a provisão, todo o sustento. Então quando você começar a caminhar diante daquilo que o Senhor determinou para a sua vida, a provisão vai chegar. Porque Deus é Deus de provisão. Então se você se sente aflito porque te falta alguma coisa, talvez isso não te falte. Talvez Deus não queira te dar isso. Talvez Deus não queira que as coisas sejam assim. E eu repito, a promessa do Senhor para as nossas vidas é a eternidade. E é isso que deve queimar nos nossos corações. E vamos começar a tentar construir um caminho para que isso venha queimar no seu coração. Porque muitas vezes o que eu percebo é isso. Falta essa clareza para nós. Do que o Senhor nos promete. Qual é o interesse do Senhor nas nossas vidas? Porque você sai de casa todo domingo e vem a este lugar.
o combustível para que a gente esteja bem resistentes, para que a gente consiga perseverar, é essa esperança na vida eterna em Cristo Jesus. Se eu pudesse, eu diria o seguinte, que o reino de Deus, fazer uma parábola moderna, é semelhante a comprar um carro. E assim como no reino de Deus, a vida cristã tem 3 pilares. Se você possui um carro, você sabe que você tem 3 coisas que fazer basicamente, que é abastecer, limpar e eventualmente levar no mecânico. Assim é na vida cristã. Então, o que seria o abastecer? A oração. Levíticos capítulo 6 vai dizer: todos os dias, quando o sol nascer, mas todos os dias, o sacerdote vai se levantar, ele vai ao teu altar, ele vai limpar as cinzas, ele vai repor a lenha. O que é a lenha? O combustível. A lenha que faz o fogo pegar. Então, a nossa vida de oração, a vida de oração é o que nos mantém funcionando, porque se você tem um carro e você não tem combustível, aquele bem, aquele carro é inútil. E assim é um crente que não ora, inútil. Porque qual é a finalidade de um carro? Te transportar de um ponto a outro. Se ele não tem energia, ele não vai cumprir o propósito dele. E se você não ora, você não tem combustível, você não vai conseguir avançar. Então, um crente, para amadurecer, ele precisa desenvolver uma vida de oração. E isso é inegociável. Não tem eu acho, não tem amanhã, não tem depois. Se você quer crescer em Jesus, se você quer receber revelações da parte do Senhor, você precisa desesperadamente desenvolver uma vida de oração e intimidade com o Senhor. E o segundo ponto seria a estética. Eu diria que seria a leitura das Escrituras. Por quê? A Bíblia vai dizer que vocês já estão limpos porque foram lavados pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos purifica. E imagine um carro que ele até tem combustível, mas é aquele carro acabado, todo sujo, mal cuidado. Ele é desagradável. E um crente que só ora e ele não lê a Bíblia, ele pode se tornar assim. Porque ele se torna espiritual demais. A palavra, ela fala ao nosso intelecto, ela confronta a nossa razão, ela nos propõe mudanças de uma maneira lógica, uma maneira clara, através daquilo que está escrito. Se você só ora, você acaba se tornando aquele tipo de pessoas que passa por cima dos outros, que acha que tem mais Deus do que as outras pessoas, que vivem de profecias e promessas, mas que não têm fundamento nas Escrituras, que fazem promessas frias, que não têm sentido. E aí você até se impressiona e fala: uau, aquele irmão é espiritual. Mas você não sabe que aquilo que ele vive não tem base bíblica nenhuma. Então, um cristão, para que ele avance, para que ele desenvolva, para que ele seja agradável, para que ele desenvolva o fruto do Espírito Santo, ele precisa conhecer as Escrituras Sagradas. Isso é outra coisa que é inegociável. Eu não sei se os irmãos já observaram, mas todas as vezes que eu ministro aqui, eu prego as mesmas coisas. Porque Deus me chamou para falar essas mesmas coisas. Eu acredito que seja uma necessidade da nossa geração. Nós precisamos voltar os nossos olhos para as nossas promessas. Pedro vai dizer, vai escrever 1 Pedro 2, eu não sei. Mas ele diz que nós somos sustentados naquilo que nós acreditamos. É a promessa de Deus que alimenta a nossa fé. Mas por que a promessa da eternidade às vezes não é interessante para você? Porque você não tem fé. E às vezes você não tem fé e você nem sabe disso. Eu sei, irmãos, que tem áreas da minha vida que a incredulidade ainda domina. Eu tenho consciência disso. Vamos lá para o barco, Jesus dormindo, a tempestade, os discípulos angustiados, achando que iam morrer, e eles dizem para Jesus: você não se importa que a gente vai afundar? E fica aí dormindo? E o que é que Jesus diz para esses homens? Homens de pouca fé. Mas já tem outro episódio que chega um homem no qual o filho ou a filha dele está muito enferma, gravemente enferma, à beira da morte, e ele se prostra diante de Jesus, e ele diz: Jesus, faça alguma coisa, cure minha filha. E Jesus pergunta para esse cara: você crê que eu posso fazer isso? E a resposta dele, assim, quando eu li isso, eu fiquei muito tempo refletindo. Ele diz: Pai, aumente a minha fé.
Em outras palavras, ele está dizendo, eu ainda tem algo errado aqui, faz primeiro em mim. Então, é muito bom quando você é honesto com a sua fé, quando você é honesto com o seu nível espiritual, porque senão você fica caminhando ao longo dos anos e achando que os anos são prova da sua espiritualidade. E você está aqui há 10 anos e nunca recebeu uma revelação de Deus. Isso não é normal, deixa eu dizer para você, meu amigo, isso não é normal. Ser cristão não é vir à igreja aos domingos, ser cristão é ouvir a voz do Pai. E Ele fala com todos, Ele não fala só comigo, Ele não fala só com a bispa, com a pastora Riso. Jesus fala com todos. Nesse mesmo capítulo, Ele vai dizer, João capítulo 14, aqueles que têm o meu mandamento e guardam, esse é o que me ama. E eu e o Pai me manifestarei a Ele. E Ele será amado por mim e pelo Pai. O Senhor Jesus se compromete em estabelecer um ponto de contato com a gente, mas você tem interesse? Deixa eu te dizer, se você não ora, você não tem interesse. Se você não lê a Bíblia, você não tem interesse. Se você não jejua, você não tem interesse. O que seria o jejum? O jejum, no exemplo do carro, seria levar no mecânico. Por quê? Quando você leva o carro no mecânico, ele vai acessar partes que você não tem acesso e que precisa de um conhecimento técnico. E quem tem o nosso conhecimento técnico? Aquele que nos criou. Por isso que quando a gente jejua, a gente está humilhando a nossa carne para que a vida de Deus nasça em nós, para que o Espírito Santo produza força espiritual em nós, produza energia espiritual em nós, para que a gente possa resistir aos dias maus. E mais do que nunca, nós sabemos que os dias são maus. E nós precisamos, como igreja, dentro desse bairro, fazer a diferença. Nosso bairro está aparecendo em todos os jornais nacionais. Episódios de catástrofe, bang-bang, tiroteio, perseguições. É aqui, nas nossas vizinhanças, a poucos metros de onde nós estamos. E nós somos a igreja de Deus dentro desse lugar. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Eu fecho minha janela, entro debaixo da cama para não tomar uma bala perdida e peço a Deus para não morrer. Guarde minha família, guarde os meus. Eu realmente acredito que essa é a intenção de Deus para a vida de um filho, que Ele colocou na terra, para ser sal e luz, para ser embaixador do reino de Deus, nação santa, povo adquirido, como o Lu bem pregou, nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir. Então eu diria que a fé é o combustível para que você viva tranquilo. Se você não vive tranquilo hoje, provavelmente a sua fé ela precisa ser aumentada. Não se desespere. O próprio Jesus vai dizer, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é o menor de todos os grãos, mas quando cresce é o maior de todos os arbustos. Então eu entendo com isso que a fé é algo que é gradativo, ela cresce, ela pode crescer se a gente cuidar, se a gente desenvolver, se a gente se abrir. E o que é que alimenta a nossa fé? São as promessas. A promessa de Deus na vida eterna, é isso que alimenta a nossa fé, e por isso que a gente tem que estar todo o tempo consumindo a palavra de Deus, porque aqui contém mais de 2.000 promessas. Só nesses 2 versículos nós vimos 2 promessas. Jesus está dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou, mas eu volto, porque eu quero preparar um lugar para vocês. E eu preciso que vocês estejam aqui. Jesus ora nesse mesmo livro de João, no capítulo 17. Pai, eu oro para que você não os tire desse mundo, mas que você os livre da tentação.
O Senhor quer resguardar a nossa santidade, mas Ele precisa que nós estejamos aqui dando testemunho. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Levanta a cabeça, você é um guerreiro do Senhor, você é uma guerreira do Senhor, você é uma ferramenta do Senhor nesses dias, mas você precisa estar forte, você precisa estar bem armado, você precisa estar fortalecido, e esse estilo de vida voltado para as coisas terrenas não vai te dar nada disso. Você precisa desenvolver uma vida de relacionamento com Deus. Se você quiser avançar. E quando você fizer isso, quando eu fizer isso, a igreja vai transbordar aquilo que nós estamos cultuando. E essa realidade desse bairro será transformada. Porque 12 homens, no meio do Oriente Médio, transformaram, dividiram a humanidade. E esses homens tiveram mortes terríveis, foram decapitados, foram apedrejados, decapitados, foram crucificados de cabeça para baixo. Esse é o fim desses homens. Então eu te pergunto, sendo que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, o apóstolo Paulo teve a cabeça arrancada, e eles diziam, isso foi para a glória de Deus. Como assim? Eu não posso ter uma gripe? Como assim eu não posso sofrer uma perda na minha família? O nosso desespero tem que ser se essa perda não for para a glória de Deus. Se não for salvo, se não foi colhido pelo Senhor, isso tem que nos causar desespero. Então, recentemente eu tive uma proximidade, a sensação, o pavor, que a morte se aproxima, agora chegou na minha casa, vai levar um dos meus. Mas o Espírito Santo começou a colocar em meu coração, olha, você tem que se preocupar se a alma deste está salva. E ele me dizia, você tem medo de morrer hoje? Eu falei, não, Jesus, eu sei que se eu morrer, o Senhor vai me levar. Eu sou miserável ainda, mas eu sei que a tua misericórdia me alcançou, eu tenho certeza disso. Então ele disse, então mude sua oração. Pare de pedir para eu curar e peça para que eu libere arrependimento, convicção de pecados, para que essa pessoa entenda que ela precisa ser salva, para que ela precisa ser liberta. E se eu quiser curar, eu curo. Eu tenho poder para isso. Eu falei, eu sei, Deus. Então libere arrependimento, libere convicção de pecados, que essa pessoa não saia da mesma forma, Pai. Se sair, e se não sair, que eu tenha a convicção de que ela está com o Senhor. Imediatamente eu senti essa palavra fazendo sentido, não se turbe o vosso coração. E se eu estava com o peito apertado, eu comecei a caminhar pelo Espírito e dizer, Pai, seja feita a tua vontade. E as coisas estão caminhando bem, mas no momento a gente fica atribulado, e que não caminhassem, Ele continua sendo Deus. E na casa dele há muitos aposentos. Tem para você, tem para o seu primo, tem para a sua avó, tem para o seu vizinho. Nós precisamos nos mover para levar para o Senhor a maior quantidade de pessoas, a maior quantidade de almas. Não podemos viver a nossa vida indiferente. Isso precisa queimar no seu coração. Você precisa gastar energia por isso. E sabe como isso vai queimar no seu coração? Sabe o que é que alimenta, qual é o combustível para a sua esperança na vida eterna? Se chama Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo de Deus, nada disso que eu estou falando aqui vai fazer sentido para você. Porque Ele que nos escolheu, não fomos nós. Nós não somos capazes de dizer e entender essas coisas porque nossa inteligência é legal. Não, é simplesmente porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Esse é o ministério do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence. O nosso trabalho é só anunciar. Nós temos um tempo determinado aqui. Poucos de nós têm mais de 80 anos pela frente. Poucos. Mas Deus plantou no nosso coração a eternidade. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5. Vocês estão comigo, amém? Deus plantou em nós, Deus plantou no homem o desejo pela eternidade. Por isso que
quando a gente vive no automático, a gente tem a sensação que é eterno. E nesse texto, eu quero explicar antes, porque ele é um texto um pouco complexo. O próprio apóstolo Pedro escreve, né? O irmão Paulo escreve umas coisas difíceis de entender. Mas é divertido também quando você gasta tempo para que a sua mente entenda isso, porque o Espírito Santo te revela. Você só precisa querer. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu só li a Bíblia porque eu peguei o hábito. Quando eu li a Bíblia, eu me sentia melhor, mais em paz, e eu dormia melhor. Então eu comecei a observar que quando eu não lia a Bíblia, eu dormia mal, eu tinha sonhos ruins, eu ficava a noite toda girando na cama, mas quando eu lia a Bíblia, eu dormia. E na época eu tomava muitos remedinhos. Mas mesmo assim, o poder da Bíblia foi maior. Não adiantava eu tomar os remedinhos. Se eu não lesse a Bíblia, eu ia dormir mal. Pergunte se eu entendia alguma coisa. Não entendia não, irmão. Nem entendia, nem acreditava. Mas eu lia porque eu recebia uma resposta de paz em minha vida. Simplesmente por isso, eu lia no interesse. Na barganha, eu queria dormir bem, então eu li a Bíblia, eu aprendi que esse era um caminho. E nós, seres humanos, funcionamos assim, pela recompensa. Eu li a Bíblia pela recompensa. Eu quero me sentir melhor, eu quero dormir melhor, eu lia. Mas mesmo assim, o Espírito foi achando espaço. E hoje eu sei muito mais do que eu sabia naquela época, mas eu ainda não sei nada. Mas eu quero mais. Eu quero mais de Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero conhecer mais, prosseguir em conhecer o Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Existe uma jornada, existe uma estrada, nós não podemos se acomodar. Se você está acomodado essa noite, se você está ao longo dos anos e a sua vida espiritual não evolui, hoje é noite de você levantar, sacudir a poeira das suas vestes e começar a dar um passo diferente em direção ao Senhor. E não vai acontecer nenhum mover sobrenatural hoje aqui não, é amanhã, é hoje, quando você chegar em sua casa, você entrar no seu quarto com a sua Bíblia, você colocar um louvor e começar a ler as Escrituras, começar a buscar o Senhor, e sabe o que vai acontecer? Provavelmente nada. Você vai ler a Bíblia e vai buscar o Senhor, mas vai ter um arrepio, irmão, eu vou começar a chorar? Provavelmente não. Não é sobre sentir, amado, é sobre obedecer, é sobre fazer. Porque Mateus 6,6 foi o texto que o pastor leu na terça-feira. O Pai que está em secreto, Ele vê. Não é sobre você ver o que Deus está fazendo, é sobre Ele ver o que você está fazendo. E Ele está em secreto. E você, irmão, tem 5 anos que não ora, tem 10 anos que não ora, você quer entrar no seu quarto hoje e quer que Deus desça do trono dele para lhe dar regozijo. A gente precisa construir uma vida de intimidade com Deus. Existem homens, se você ler a história, que passavam 12 horas de oração, 7 horas de oração, foram homens usados poderosamente, com curas, com sinais, com milagres, com revelações, mas eles tinham uma vida intensa de oração com Deus, que nós estamos muito distante disso. Existe aquele clichê, pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, mas nós não oramos simplesmente para ter acesso ao poder de Deus. Nós oramos para que nós possamos fazer o para quê de Deus, que é estar com Ele. Ele diz, quando eu for preparar um lugar, vou voltar, vou levar vocês, e vocês vão estar comigo. E onde eu estiver, vocês estarão. E hoje nós temos o Espírito Santo, e isso funciona da maneira inversa. Hoje, onde nós estamos, Ele está. O Espírito Santo está aqui porque nós estamos. Quando a gente for fechar as portas, Ele não vai ficar aqui. Mas quando o grande dia chegar, nós o seguiremos por todos os lugares, porque Ele será tudo em todos. Não haverá mais grego, nem judeu, nem preto, nem branco, mas Cristo será tudo em todos. Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. Vamos ver esse texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu quero que você redobre sua concentração. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 10. E já estamos caminhando para o final. Diz assim: pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício,
Uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E, por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos, e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Olha o hino que o irmão Everson cantou. Eu não vivo pela vista. Versículo 8. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio desse corpo. Então vou tentar dar uma resumida. Quando ele fala de corpo, quando ele fala de casa, na verdade, ele está falando do nosso corpo. Essa casca, que ela habita a nossa essência. E ele fala desse nosso desejo pela eternidade. Nós gememos angustiados. Quer ficar angustiado? Fica angustiado de saudade pelo Pai. Fica angustiado de desejo pela volta de Cristo, para que o Maranata aconteça, para que o céu se rasgue e o Filho do Homem desça com os anjos da sua glória e venha nos buscar. Se angustie por isso. Não se angustie porque sua casa está sem piso ainda não. Isso é muito pouco. Não se angustie por isso não. Nem porque seu marido saiu, tem uma semana, um mês que não volta para casa. Não fique angustiado por isso não. Se angustie de desejo pelo Senhor. E ele diz, nós temos o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? Quando eu quero alguma coisa, e para acessá-la eu deixo algo em troca. Então eu vou penhorar. Eu chego no banco, entrego a chave da minha casa, a escritura da minha casa, para que o banco me dê um dinheiro. E quando eu puder devolver aquele dinheiro ao banco, o banco devolve a chave da minha casa. Eu estou penhorando a minha casa. E Deus deixou para nós, como penhor, o Espírito Santo. E eu fico me perguntando, o que é que a gente tem para dar para Deus? Para Ele ainda nos dar uma garantia. Deus é muito bom, amado, Ele é muito misericordioso, Ele nos ama demais, entenda isso. Jesus, Deus nos ama muito e Ele nos deu o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nós vamos nos relacionar aqui. É Ele que nos faz desejar o nosso tabernáculo eterno, a nossa morada eterna, que é um corpo glorificado, feito não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Nós teremos um corpo celestial. Nós teremos um corpo eterno. E é disso que nós sentimos falta. E ele fala, não é que eu quero morrer. Não é que eu quero me despir desse corpo. Eu quero acessar o meu corpo glorioso. Não significa que eu tenho um desejo pela morte. Eu quero acessar a minha vida eterna. E quer eu esteja aqui, fazendo a obra do Senhor, quer eu esteja lá com Ele, porque enquanto eu estiver aqui, eu estou ausente dEle. Mas um dia eu conhecerei e saberei como eu sou conhecido. O Senhor se revelará para nós, porque hoje nós o vemos como que por espelho. Mas naquele grande dia nós o veremos como Ele é, e é isso que Ele está desejando. Eu não quero mais ver como pelo espelho. Eu não quero mais ver Ele estando aqui, eu olhando para lá. Eu quero olhar nos olhos dEle, eu quero olhar na face dEle. Eu quero contemplar a beleza dos seus olhos. Eu quero ser envolvido por isso, que é eterno, que é grande, que é glorioso, que é maior do que nós, do que as nossas angústias e do que as nossas necessidades. Aleluia. É sobre isso, irmão. E eu quero que você se coloque de pé, eu não preciso me estender muito, não. Ele termina dizendo que todos nós vamos comparecer diante
de um tribunal. E que todos nós daremos conta do que temos feito com esse corpo, com essa casa. Todos nós. O bem que temos feito, ou o mal que temos feito. Todos nós. E eu quero que você feche seus olhos, irmãos, e comece a visitar, agora pode, o seu passado, e ver a vida que você tem levado, ver a maneira que você tem caminhado, se isso tem te levado para a eternidade, se isso tem edificado a sua vida, se isso tem edificado a vida dos outros, se existe oração na sua rotina, se existe Bíblia na sua rotina, se existe jejum na sua rotina. Quais são os seus interesses, meu amado? Quais são as suas ambições? Quais são os seus sonhos? O que te motiva a acordar todos os dias? Eu não sei o que é, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Eu não sei a razão da sua angústia, mas o Espírito de Deus sabe. E o que o Espírito de Deus quer essa noite é te dar uma razão para a qual morrer. Deus quer lhe dar uma razão para você sentir: eu tenho algo pelo qual eu posso morrer. Porque já dizia um grande pregador, eu não me recordo o nome: se um homem não tem algo pelo qual ele possa morrer, ele também não tem algo pelo qual ele possa viver. A sua vida hoje começa a fazer sentido quando você decidir no seu coração a conhecer esse Deus. Volta para o lugar de intimidade. Entra, se você nunca esteve lá, entra nesse lugar de intimidade e o Senhor vai falar contigo. Ele tem promessas extraordinárias para você. Chega de vir para a igreja e ser torturante, chega de vir para a igreja e ficar entediado. O Senhor tem revelações para você. O Senhor quer te usar nas suas esferas de atividade. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele é poderoso e Ele já tem feito, mesmo com pouco que você tem dado. Chegou a hora de entregar tudo. Entrega tudo ao Senhor essa noite. Decide mudar. Decida mudar, decida mudar, decida ser diferente. Decida avançar. Você precisa avançar. E o caminho para isso é o arrependimento. Hoje, nessa noite, você precisa se arrepender. Você precisa nascer de novo. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa, isso não é vida não, isso não é ser crente não. Vamos fazer diferente. Deixa o Espírito Santo liberar a convicção de pecados na sua vida nessa noite. Não resista ao toque de Deus. Ele quer lhe mudar, Ele quer lhe transformar. E são anos você fechando a porta, resistindo. Entregue todas as áreas da sua vida ao Senhor. Entregue todas as áreas da sua vida ao Senhor. Não resista ao toque do Pai. Para onde eu irei, Senhor? Aonde me esconderei? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde? Se eu subir ao mais alto céu, ali o Senhor estará. Se eu me esconder no mais profundo de uma caverna, ali o Senhor estará. Se eu descer ao mais profundo abismo, na profundeza dos mares, ali o Senhor estará. E se eu mesmo for no inferno, ali o Senhor estará. Entenda que não há mais volta. O nosso desejo é a eternidade. Nós precisamos sonhar com a eternidade. Nós precisamos sonhar com esse dia, com a maranata do Senhor. Maranata, ora vem, maranata, nós dizemos maranata. Se arrependa, meu irmão.